acham que por acreditar em Abraão, naquilo que Abraão escreveu, saber o Antigo Testamento, vocês acham que isso te dá o direito de fazer o que vocês fazem? De não acreditar em Jesus, ou não acreditar em um evangelho que transforma raça de víbora. Ele estava dizendo: é melhor vocês renunciar a esse DNA pecaminoso que vocês têm. É melhor vocês arrancar de dentro do seu coração esse DNA adâmico que te leva ao pecado e fazer e produzir frutos dignos de arrependimento. Talvez você não está entendendo o que Deus está dizendo aqui. O intuito quando ele fez essa mensagem não foi a igreja pular e dar glória a Deus, a trazer o que o texto diz realmente. E quando o profeta João Batista está pregando: arrependei-vos, raça de víbora, entenda que quem estava ouvindo ele pregar não era qualquer um, não, era grandes fariseus, doutores da lei, que conheciam toda a lei. Eles pregavam bonito, eles falavam bonito, mas dentro deles não tinha amor, dentro deles não tinha santidade, não tinha misericórdia. João Batista dizia: vão se converter, raça de víbora. Eles estavam dizendo: não adianta nada pregar bonito, mas não viver o que prega. Não adianta nada pregar bonito, mas o seu coração está vazio. Não existe misericórdia, não existe amor pelo próximo, não existe perdão pelo pecado. Pecou, mande apedrejar. João Batista estava dizendo o seguinte, traduzido para os nossos dias: muitos pregadores pregam uma mensagem linda, são eloquentes, mas não vivem o que pregam, não há essência do Criador dentro dele. Quantos cantores que cantam, a voz atinge notas lindíssimas, são afinados, mas não vive aquilo que canta. Canta e não acontece nada, canta e Deus não fala, canta bonito, às vezes até um se emociona, mas não vive o que canta. Canta porque é bonito cantar, eu vou cantar porque eu gosto de cantar. Eram os fariseus, eles eram bonitos por fora, eles eram prepotentes, arrogantes, doutores, mas por dentro eram podres, por dentro não tinha amor por ninguém. Por isso que a Bíblia chama eles de sepultura calhada. O que é a sepultura? Se você for num cemitério, você vai encontrar alguns mausoléus chiques, que parecem uma mansão, mas você abrir aquela sepultura, dentro da sepultura tem ossos, tem um defunto lá que está fedendo. E os fariseus eram chamados de sepulcro calhado, porque por fora até parece bonito, até parece que tem vida, mas quando olha por dentro não há vida, não há o Espírito de Deus. E nesta noite Ele está falando conosco: do que adianta aparentar ser algo que você não é, do que adianta aparentar que é uma pessoa santa, mas que no seu coração é totalmente diferente daquilo que você está vivendo. Aleluia. Existe uma diferença entre alguém que é edificado em Cristo e alguém que diz ser edificado em Cristo, e alguém que realmente serve a Cristo ou alguém que diz servir a Cristo. Há uma diferença que às vezes exteriormente falando a pessoa é bonita, é bem estudada, é cheio do português correto, ele é cheio das suas belezuras por aí, mas quando ele abre a boca não tem vida, quando ele abre a boca Deus não fala, quando ele abre a boca Deus não responde, porque é igual essa bateria aqui, ela até faz barulho, mas por dentro é louca, não há vida, não há conteúdo. Ei, Deus não está querendo saber do seu interior e do exterior, não. Deus não está olhando você por fora, não. Ele quer saber o conteúdo que você tem por dentro, a vida que você tem por dentro. Ele quer saber o seu interior. É, Jesus, aleluia. Porque pregar bonito, qualquer um que estudar pode pregar. Porque conhecer de Bíblia, até ateu conhece, pastor. Agora, viver a Bíblia, viver em santidade é diferente. Quantas pessoas que dentro da igreja são piores do que mundanos, são piores do que pessoas que não servem a Cristo, são pessoas que estão corrompidas dentro da igreja
diabo está usando essas pessoas. João Batista chama de raça de víbora, que não abandonou o DNA pecaminoso, mas que vive escravos do pecado. Pregam bonito, falam bonito, mas quando alguém precisa de ajuda, quando alguém cai, ele pisa por cima e acaba de matar. Não tem misericórdia, não tem perdão. Porque nós lemos a Bíblia, nós entendemos que quando a mulher foi pega no adultério, eles pegaram a mulher e disseram: Senhor, a lei manda matar e apedrejar. Se fosse pelos fariseus, aquela mulher tinha sido morta e apedrejada. Só que Jesus diz: aquele que não tem pecado, atira da primeira pedra. Jesus estava dizendo: vocês não têm misericórdia. Vocês pregam, vocês dizem que vivem o que prega, mas não há misericórdia dentro do seu coração. Aí João Batista está dizendo: arrepende-se, raças de víboras, porque a ira de Deus virá, o castigo de Deus virá. Arrependa e produz frutos dignos de arrependimento. O que é fruto digno de arrependimento? É confessar Jesus com a sua boca e viver o que você confessou. Aleluia. Glória a Deus. O pecado ele mata, porque o salário do pecado é a morte. E quando o pecado mata, eu nunca vi morto esforçar reação. Eu nunca vi morto ser feliz diante da presença, porque está morto, está sem ação nenhuma. Mas em nome de Jesus Cristo, abandona hoje tudo que te afasta da presença do Senhor. Abandona hoje tudo aquilo que te tira a sua alegria de viver na presença do Senhor. O pecado ele tira a sua vontade de orar, ele tira a sua vontade de glorificar, ele tira a sua vontade de adorar a Deus. Sabe por quê? Porque quando você comete um pecado, a sua mente, o diabo está te acusando. Você pecou, você não é digno de abrir a sua boca para falar com Deus. Você cometeu esse pecado, você não é digno de abrir a boca para adorar a Deus. Só que o diabo é mentiroso, é o pai da mentira. Quando você peca, Jesus está esperando que você se ajoelhe na presença dele e fale: Pai, eu pequei contra ti e pequei contra os céus, me perdoa. Na mesma hora, Jesus se coloca de pé e diz: filho, você está perdoado. Aleluia. Glória a Deus. Aí vocês acham que o pecado, nós achamos que o nosso pecado, que nós pecamos, nós não podemos ter acesso a Deus. Não é a Bíblia que diz que os sãos não precisam de médicos, mas os enfermos que precisam. Jesus está olhando para nós hoje e dizendo: tem pessoas que já não buscam, que já não oram, porque vivem uma vida de pecado, peca de dia, de noite, não tem força para buscar o Senhor. Jesus está esperando que você se arrependa e desça hoje nos pés dele, desça na presença, que ele vai te perdoar. Ei, vamos parar de querer viver uma vida de aparência, aonde parece ser crente, aonde parece adorar, mas lá dentro do seu interior não tem vida. Aleluia. Será que se Jesus descesse aqui hoje, colocasse um telão na frente da igreja e começasse a revelar os nossos pecados, ou revelar aquilo que nós fazemos dentro da nossa casa, será que nós ficaríamos aqui dentro ou sairíamos correndo para não termos a nossa vergonha revelada? É, Deus é forte. Será que se Jesus começasse a revelar aqui hoje, colocar um vídeo passar da minha vida, o que será que eu sentiria? Vergonha ou alegria? Não vamos nos perguntar isso. Se Jesus revelasse a minha vida aqui hoje, eu me sentiria feliz ou eu ficaria envergonhado? Porque no meu interior, na minha casa, só eu e Deus sabe quem eu sou. Glória a Deus. Aleluia. Nós devemos arrancar de dentro do nosso desejo satânico de pecar. O diabo vive de noite, gente. Se você pecar aqui escondido, ninguém vai saber, o pastor não vai saber, ninguém vai te disciplinar, porque ninguém vai contar. Aí Deus está no céu olhando com dois olhos como chama de fogo, falando: eu estou vendo. Não adianta esconder, mas ainda é tempo de renunciar a nossa vida, de renunciar os nossos desejos. Aleluia. Nós seríamos chamados hoje por João Batista de raça de víboras ou de filhos de Deus? Seríamos condenados pela nossa vida, ou Jesus seria misericórdia de nós? Existe uma diferença, pastor, de pecadores. Existem os pecadores que pecam sem arrependimento nenhum. Existem os crentes de verdade, que pecam todo dia.
Mas no mesmo hora que pecou, ele se arrepende. Não é um pecado planejado, não. Não é algo que planeja, não. Vou pecar porque Deus me perdoa. Não, não é assim que funciona. Se você pecar premeditadamente, Ele não vai te perdoar. A não ser que você se arrependa verdadeiramente. Porque muito, eu já fiz isso, pastor. Não vou mentir, não. Eu falei, vou pecar, Deus vai me perdoar mesmo. Mas eu entendi que não é bem assim, não. Ele me perdoa quando eu me arrependo de verdade. Muita gente pega porque confia. Não, Ele vai me perdoar. Se eu fazer isso, aqui Ele perdoa os pecados que você comete inconscientemente. Ou você comete na hora da sua raiva, você fez sem pensar. Mas pecado premeditado, Ele pode até perdoar. Mas tem que ter um verdadeiro arrependimento. E João Batista pregava para os fariseus, para terminar aqui. João Batista pregava para os fariseus, saduceus, e muitos saíram da cidade e iam até o deserto ouvir, porque João Batista morou no deserto. Ele comia mel silvestre e gafanhoto. Suas vestes eram pelo, era couro de camelo. As suas vestes não eram vestes de um grande pregador, não eram as vestes de alguém importante. O seu alimento era mel e gafanhoto, mas era cheio da presença de Deus. E muita gente que acha que para ser cheio da presença tem que ser rico, tem que vestir o melhor terno, tem que vestir o melhor sapato. Não, isso não é verdade. Para ser cheio da presença tem que viver em santidade, em santificação. Porque João Batista está pregando e dizendo: já está posto o machado na raiz das árvores. O que produz bom fruto vai ficar, vai permanecer. Agora o que não produz, o machado já está cortando e vai pegar e vai lançar no fogo eterno. Aquilo que prestar vai ser separado para o celeiro ou para os céus, e aquilo que não prestar, as palhas serão dispersas e queimadas no fogo eterno. O machado está cortando. Jesus está nos dando um tempo de nos arrependermos, vivermos o verdadeiro evangelho de renúncia, o evangelho de amor, de santidade. E para terminar isso aqui, João Batista faz uma promessa: eu vos batizo com água para arrependimento de pecado, mas o que vem após mim, esse é maior do que eu não sou digno nem de lavar as sandálias de seus pés. Interessante que ele não era digno de lavar as sandálias dos pés de Jesus, mas batizou Jesus Cristo, né? Mostrar a humildade de Jesus. Ele disse: esse que vem depois de mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele estava falando o seguinte: primeiro, para ser batizado e viver no Espírito Santo e ser cheio da presença, tem que haver santificação, tem que haver santidade, tem que viver diante da presença do Mestre. Ele está vindo aí, e ele tem na sua mão uma pá, e ele vai começar a limpar a igreja, ele vai começar a limpar a cidade, ele vai começar a limpar o país, e ele vai limpar mesmo. E quando Jesus passa limpando, querido, aquele que não presta não fica de pé. Aquilo que não presta, ele vai arrancando e joga fora. Só que há uma bondade. Jesus é misericordioso. Ele só está esperando muito se arrepender, porque Jesus Cristo está voltando. Vamos ficar de pé, eu quero fazer uma oração para terminar. Jesus, o Batista disse que ele batizaria com fogo, com o Espírito Santo e com fogo. Mas ele só falou isso depois de ele pregar a santidade e arrependimento. Não há unção do Espírito sem santidade, sem arrependimento e pecado. Não há avivamento espiritual sem arrependimento e sem santidade. Não há unção no pregador sem arrependimento e santidade. O que é unção? Unção é essência de Deus. Para mim ter unção, não preciso vir cá e pregar eloquentemente e gritar. Não preciso. Eu preciso ter a presença de Deus na minha vida. As pessoas que estão lá fora olhar e me ver. Não, verdadeiramente ele tem a unção e a presença de Deus. Porque nós confundimos unção com barulho. Barulho é uma identidade de nós pentecostais. Unção não. Unção é essência de Deus. As pessoas vão olhar para a sua vida e sentir que você tem a presença de Deus. Assim como foi com o profeta Elias ou Eliseu, me falha a memória. Que a mulher passava, Eliseu, ele passava, a mulher via a presença de Deus. Ele não estava gritando, ele não estava pulando, ele só passava. Mas a mulher reconhecia que havia poder de Deus nele, porque era santo. Santidade, queridos. Unção vem através da santidade. Vamos orar ao Senhor. Fecha os teus olhos. A mensagem que eu trouxe aqui hoje, como eu disse, não preguei o intuito
de ver a igreja pular, pegar fogo. E eu também não preguei para minha glória nem para minha honra. Eu preguei para falar que Jesus Cristo está voltando e que Ele quer de nós santidade, que Ele quer que nós vivemos não por aparência, mas como verdadeiros cristãos. Se você é crente aqui dentro, hoje no domingo, seja crente na segunda-feira, lá fora, na escola, no trabalho, em casa. Sede santos em todos os tempos. Sede santos como Ele é santo. Senhor Deus, essa mensagem que eu preguei, Senhor, não é minha palavra, a voz é minha porque o Senhor me deu ainda assim emprestada. Mas a palavra que eu preguei é sua. O evangelho que